Hallo, wie geht's? Esse é mais um episódio de Andaimes por Diferentes Ângulos. Esse, na verdade, é a segunda parte do vídeo que a gente gravou com o auditor fiscal do trabalho, o Rubens. Na primeira parte do vídeo, a gente falou um pouco das normas, que inclusive vai ter a mudança da NR18, que vai entrar em vigor em janeiro de 2022. Então, se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima, tá? E nesse vídeo a gente vai falar um pouco mais das histórias do dia a dia do fiscal de trabalho. Então, não deixe de assistir. Antes de mais nada, se você gosta de andaimes, inovação e trabalho na altura como eu, então não deixe de se inscrever nesse canal, ativa o sininho para toda vez que eu posto um vídeo aqui no YouTube você vai receber uma notificação, tá? Então a gente vai dando sequência agora nesse vídeo com o Rubens. Então, Rubens, na primeira parte do vídeo a gente falou um pouco mais da questão da dificuldade, da evolução, né, da questão dos andaimes, o que já foi feito nos últimos anos, o que a gente ainda tem que fazer, tem muita coisa ainda para fazer, para deixar o setor mais seguro, a questão cultural, você citou questão de treinamentos, né, a questão da importância da montagem, da questão do projeto. Agora eu queria, nessa parte do vídeo, eu queria escutar algumas histórias, algumas situações que você já passou. Nessa sua experiência, você falou 14 anos? 14 anos. 14 anos trabalhando com isso, então com certeza você deve ter muita coisa para contar. Então eu queria saber o que foi o mais, que você chegou num local, que você teve que fazer uma auditoria, o que foi o mais chocante aí que você viu na sua carreira, ou puder compartilhar com a gente? Puxa vida, Manuel, são muitas fiscalizações. Eu tenho em torno de 1.500 fiscalizações já realizadas. Atualmente eu exerço a chefia de Segurança e Saúde do Trabalho do Estado do Paraná desde 2018, então de lá para cá menos fiscalizações, né? A gente fica um pouco mais na parte de gestão, mas ao longo desse tempo, falando aqui do nosso tema, né, da andames, construção civil, eu pude presenciar desde das situações mais, digamos assim, mais precárias até aquelas mais tecnológicas, mais bem feitas. Eu fiscalizei as grandes obras do país, quando lá em 2014, 2013, 2015, onde nós tivemos ali aquele período de Copa do Mundo e Olimpíadas, muitas obras de construção de usinas hidrelétricas. Então, por exemplo, eu fiscalizei a usina de Belo Monte 2 vezes, uma obra com 40 mil trabalhadores. E andaimes de todos os tipos que você possa imaginar, né? Tipos, tamanhos e fornecedores, enfim. E acho que começar com essa boa experiência, porque lá em Belo Monte existia uma boa gestão de saúde e segurança do trabalho. Existia uma coisa que eu vi muito pouco ao longo da minha carreira de auditor, que era uma diretoria de segurança e saúde do trabalho, ou seja, as empresas dentro dos seus organogramas geralmente não têm uma perna de, né, uma de gestão em segurança do trabalho. Geralmente essa gestão de segurança do trabalho ela vem embaixo da produção, né? E lá não, lá tinha uma gestão em saúde e segurança do trabalho, onde eles próprios faziam as interdições dos andaimes, eles próprios monitoravam a montagem dos andaimes, tinha toda uma etiquetagem desses andaimes, e quando eram interditados por eles próprios, existia a briga entre o diretor de segurança e o diretor de produção. E aí eles que se entendiam lá. Sim. Então, eu já tinha há algum tempo de fiscalização, foi uma coisa que me chocou, né? Você perguntou algo que tenha te chocado. Me chocou positivamente. Porque até então eu nunca tinha entrado numa obra com tamanha gestão de saúde e segurança do trabalho. Por outro lado, né, eu morei 10 anos em Foz do Iguaçu, a minha lotação inicial foi Foz do Iguaçu. Eu cheguei lá no final de 2006, 12 de novembro de 2006.
E vi, inclusive, andaimes de madeira, montados de madeira, muitos andaimes de madeira, inclusive torres de elevadores de madeira, né, coisas que já estavam abolidas da nossa legislação há bastante tempo. E como Foz do Iguaçu é uma tríplice fronteira, nós temos a Argentina e o Paraguai. Sim. Eu tive uma experiência de compartilhamento de conhecimento entre os colegas auditores do Paraguai e da Argentina. A gente pôde adentrar esses países com outro olhar, não só o olhar turístico. E eu vi, por exemplo, no Paraguai, muitos andaimes de madeira, muitos andaimes montados precariamente. Então, você acha que o Brasil, em relação ao Paraguai, está mais avançado em relação à segurança? Olha, eu diria assim, já é algo passado aí, há uns 5 anos, mais ou menos, 5, 6 anos, mas eu diria que sim, né? Em relação aos nossos irmãos paraguaios, eu diria que a gente está à frente nessa questão de segurança do trabalho. Até porque no Paraguai, o fiscal lá, né, o inspetor do trabalho, na verdade o mundo inteiro chama de inspetor do trabalho, né? No Brasil a gente tem a carreira aí de auditor fiscal do trabalho. O inspetor do trabalho paraguaio tem que pedir permissão para entrar numa empresa, né? Coisa que nós não fazemos. Nós temos garantido por lei livre acesso em qualquer horário, seja de dia ou de noite, em qualquer estabelecimento. Como não poderia deixar de ser, né? Se a gente avisar que vai, você já pode imaginar como é que esse empregador iria nos receber, né? Tudo lindo, maravilhoso, né? Tapete vermelho. Todo mundo uniformizado, sorrindo, né? Que não seria a realidade, né, do local de trabalho, né? Então, Rubens, essa questão de andaimes de madeira, né? Na verdade, a gente ainda vê muito em construções pequenas, né? Ainda, mas isso, na minha opinião, também devia ser, na verdade, já na norma, já tá proibido, né, que não é permitido a utilização de andaimes de madeira, mas isso, na verdade, não faz sentido no século XXI ainda utilizar andaimes de madeira. Né? Se existia a montagem, né, a construção, né, não seria nem a montagem, né, mano, é a construção do andaime de madeira, né? Era porque o andaime que tinha disponível, o andaime metálico, era caro na época, né? E a gente sabe que com a inovação tecnológica, coisas que eram inacessíveis antes, hoje são muito mais acessíveis, certo? Um bom exemplo que a gente tem é o elevador. A gente viveu aí a proibição do elevador tracionado a cabo, né, principalmente a cabo único, e as empresas, as construtoras não utilizavam o elevador de cremalheira, que é um elevador muito mais seguro, muito mais adequado para a indústria da construção, pela diferença de custo, que era muito mais caro. Hoje essa diferença de custo já não existe, até porque parou-se, né, a construção até do elevador tracionado a cabo, mas quando ele existia, e um pouquinho antes dele ser proibido, já existia muitas empresas utilizando o elevador de cremalheira pela redução do custo. Eu faço o mesmo paralelo com os andaimes. Então a gente viveu andaimes de madeira por conta do surgimento ainda dos andaimes metálicos, do alto custo dos andaimes metálicos, e com o passar do tempo, com o barateamento dos andaimes, se tornou muito mais prático, muito mais seguro, muito mais produtivo até, né? Utilizar o andaime metálico. Pense que a construtora tinha que construir o andaime. Quanto tempo demora para construir um andaime de 2 pavimentos ou 3 pavimentos de madeira, né? Não faz sentido, não faz sentido. Né? Eu queria saber agora, mudando um pouco, né, focando um pouco mais na questão de que tipo de, na verdade, riscos que você normalmente enxerga quando você fiscaliza uma obra relacionada a andaimes. Ou talvez, quais são os principais motivos de embargo de andaimes, relacionado a andaimes, quando você fiscaliza uma obra? Tem alguns que você sempre vai e sempre está errado. Você poderia citar alguns exemplos, Rubens? Respondendo essa tua pergunta, Manuel, me faz lembrar um estudo para citar, para justificar essa resposta que eu vou dar. Infelizmente, ainda a gente faz aí a paralisação dos serviços em andaimes por questões básicas, né? Pela falta de guarda-corpo, pela falta do piso no andaime.
Esse é o segundo maior motivo de embargos em obra em todo o Brasil. A gente tem o primeiro em construções, né? O primeiro é a falta de proteção das periferias e o segundo relacionado a andaimes. E o que esses andaimes não têm? Não tem o guarda-corpo, o sistema guarda-corpo e rodapé. Então esse é o principal motivo. E logo depois vem a ausência do piso completo. É claro que o principal risco é a queda, né? Não só relacionado com a má montagem do andaime, mas também com a não verificação de um ponto de ancoragem externo ao andaime. Questões que agora a NR35 trouxe para nós, a questão do SPIC, né, do Sistema de Proteção Individual contra Quedas, do sistema coletivo. E então, essas questões básicas. Eu estava falando do estudo, um colega nosso que viajou para o Reino Unido, fez um estudo. Ele pegou os 5 itens mais autuados, considerados mais regulares no Brasil, e foi verificar lá no Reino Unido só esses 5 itens. Né? E eram 2 relacionados a andaimes. Esses 2 que eu te falei. Proteção, o sistema guarda-corpo, rodapé e o piso. E ele não encontrou nenhuma irregularidade lá. Nem nos andaimes e nem relacionados aos 5 principais itens. Então aí a gente volta a falar aquela questão cultural. Né? A gente ainda está patinando nessas coisas muito básicas, que é montar um andaime. Agora, é importante que se diga, Manuel, que com a nova NR1, com o PGR, que é uma norma alinhada com a ISO 45001, que trata de gestão de SST, que já traz as diretrizes da OIT lá de 2001, passaremos a cobrar muito mais essa identificação dos perigos por parte dos profissionais de SST. Então, um profissional frente a uma atividade de andaime, ele vai ter que identificar todos esses perigos, vai ter que avaliar esses riscos de uma forma calculada mesmo. Então, qual é a probabilidade daquele trabalhador naquela situação cair daquele andaime, alinhado aí com o dano que é sofrido, né? Então a gente vai ser, com o advento dessa NR1, da nova NR1, a gente vai ser mais enfático com relação a essa questão dos riscos, né? Da avaliação dos riscos e a identificação desses perigos. Então dá para falar, Rubens, que o foco no ano que vem ele vai ser andaimes também, a fiscalização. Normalmente, como você faz isso? Porque pela cidade já escutou algumas coisas, né? O pessoal falando, né? Ano que vem, em 2022, todo mundo vai focar em andaimes. Ou como foi alguns anos atrás, com relação ao elevador, né? Cremalheira, né? Que realmente teve um foco bem maior. Existe algum foco para fiscalização? O ano que vem, ou isso é bobagem? Existe, Manuel, e eu não participei de nenhuma entrevista aí onde eu tenha dito isso. Eu vou falar agora para você aqui em primeira mão. O ano que vem o Estado do Paraná vai ter um projeto, o principal projeto de segurança e saúde do trabalho vai ser na construção. Os indicadores da indústria da construção no Paraná ainda são muito ruins relacionados a índice de frequência de acidentes, a índice de gravidade desses acidentes. Então, por conta disso, nós vamos fazer um projeto. O projeto principal será a indústria da construção, onde vamos focar nesse setor em todo o estado, não só em Curitiba e região metropolitana, mas em todas as gerências, Foz do Iguaçu, Cascavel, Maringá, Londrina e Ponta Grossa. E o andaime vai ter uma atenção especial no ano que vem aqui no nosso estado. Quem sabe aí a gente procure os locadores, os fabricantes. Eu lembro que no começo da minha carreira lá em Foz do Iguaçu, eu chamei os locadores e nós fizemos um termo lá junto com esses locadores para que eles locassem os andaimes de forma completa. E os andaimes que não fossem locados de forma completa eram informados ao Ministério do Trabalho.
quem sabe a gente consiga fazer algum tipo de trabalho nesse sentido aqui no Paraná. Ou seja, a gente sabe que a empresa não é obrigada a locar um andaime completo ou locar 100% daquele andaime, às vezes ela já tem o mesmo andaime, já tem alguma peça, mas ao menos se ela locar incompleto, a gente ficaria sabendo que ela fez uma locação incompleta, né? Entendi. Eu acho que essa questão é importante, né? Acho que isso já começa lá no orçamento, inclusive, né? Porque, como eu falei também na outra parte do vídeo, às vezes quem aluga o andaime, muitas vezes ele não tem conhecimento, né? Quais peças, né? Tem que ter um andaime, né? Então ele vai pedir, eu preciso de tantos metros quadrados de andaime, né? Então a empresa A vai passar um preço, a empresa B vai passar um preço. Mas talvez a empresa A, o preço é a metade porque ela não vai mandar rodapé, né? Não vai mandar um piso completo, né? Então talvez poderia ser feito algum trabalho nessa forma que realmente você tem que oferecer um sistema completo, né? Porque caso contrário é um pouco como enganar, né? Enganar o consumidor, na verdade. Não sei se você consegue me entender. Sim, lembrando que o novo texto da NR18 obriga a ter o projeto de montagem. Né? Então, vai alugar um andaime, ele tem que ter o projeto de montagem. Aquele projeto de montagem vai dizer quantas peças tem, quais são as peças, né? Quais são os dispositivos para aquela situação específica. Então, né? Tem que ter um trabalho forte entre o setor de engenharia, segurança do trabalho e o compras, né? Sim, então, esses dois vão ter que se conversar, né? Sim. E a responsabilidade maior, né? Lógico, tem a responsabilidade do dono da obra, do contratante, mas da pessoa que vai estar fazendo a gestão de segurança e saúde do trabalho. De posse do novo texto da NR18, que está lá disponível no site do Ministério do Trabalho, ele vai verificar que ele tem uma responsabilidade maior sobre isso e cabe a ele aí exercer seu papel de prevencionista. Porque no final das contas ele que vai colocar o nome dele lá, né? Sim. Perfeito. Então, é ótimo, acho que é necessário, né, para mudar um setor, né, para a gente conseguir cada vez mais, né, trabalhar melhor. Acho que se a gente conseguir nivelar, né, todos os fornecedores de andaimes, né, na minha opinião, tem que nivelar, né, lá em cima, né, porque um concorrente bom, né, na verdade, ele não vai te prejudicar, ele vai te ajudar, né, porque cada vez mais, né, você elevando o nível, né, realmente fica mais difícil, né, alguma nova empresa entrar, né, e tudo mais. Então acho que realmente só tende a beneficiar, né, no final das contas quem utiliza o andaime. Sim. Eu gosto de fazer um paralelo, Manuel, essas evoluções que a gente tem relacionadas à saúde e segurança. Se a gente conseguisse implementar, como por exemplo foi o cinto de segurança nos automóveis, não teve opção, todo mundo teve que usar, né? Não. Então, cabe ao poder público também criar os mecanismos para que as normas que são produzidas, regulamentadoras relacionadas à saúde e segurança, sejam de fato implementadas. O poder público sempre terá a possibilidade de fazer isso. Então, cabe a ele verificar a gravidade dos acidentes, o quanto custa os acidentes de trabalho ao país. A OIT estima em 4% do PIB mundial, isso é muito dinheiro. Então, a economia gerada pela proteção, pelo zelo, pela prevenção do acidente é muito grande. Então, o poder público tem que ter esse rumo com relação às medidas de proteção, à implementação dessas medidas de proteção em todo o mercado de trabalho. Perfeito. Eu vi uma evolução grande acontecendo. Você citou no outro vídeo a questão da NR35 também, né, que é uma norma muito importante. Uma norma já mais de gestão também, né, você realmente focando mais na questão de proteção coletiva, né, depois, no último caso, você utilizar um EPI, né. Acho que esse conceito também tem que entrar mais na cabeça das pessoas, porque normalmente o EPI é a primeira coisa que o trabalhador recebe e não é avaliado essa questão coletiva, essa questão, né, completa de todo o cenário, né? Então, às vezes, você consegue fazer uma solução, né, de proteção coletiva que é muito mais vantajosa financeiramente, né, e em termos de segurança do que, né, entregar um EPI, né? Então, talvez você poderia falar um pouco mais
nessa diferença, né, que talvez algumas pessoas ainda têm algumas dúvidas, né, em termos de proteção coletiva e proteção individual. Como você avalia isso? A NR9 atual, ela já trata, mas trata de uma forma tímida, essa hierarquia de escolha de proteções a serem adotadas, a medida de proteção a ser escolhida para aquela determinada situação. Com o novo texto da 1, isso ficou muito claro. Até porque, como eu disse, ela teve como fonte de conhecimento, de fonte de pesquisa, a ISO 45001. A ISO 45001 é muito clara quando detalha a hierarquia das medidas de proteção. Então, não é nem utilizar a proteção coletiva ao invés de utilizar o EPI. É primeiro eliminar aquele risco. Né? Primeiro, eu não preciso. O que eu faço para não trabalhar em altura? Né? Como é que eu evito subir aquela escada, né, e trabalhar a 40 metros de altura? Esse é o primeiro passo. Sim. Uma vez que eu não consigo evitar, aí eu tenho que tomar outras medidas. Eu consigo diminuir a exposição, eu consigo colocar uma proteção coletiva e, por fim, né, um treinamento, uma medida de organização do trabalho, para daí entregar um cinto de segurança, um talabarte para o trabalhador. A ISO 45001 trata dessa forma. As diretrizes da OIT lá de 2001 já tratavam dessa forma, e vou além, Manuel. As normas, a ISO 45001, quando trata de segurança do trabalho, trata também do envolvimento da comunidade, dos clientes, o que o mundo corporativo chama de stakeholders. Sim. Então, não é só os trabalhadores, não é só as pessoas envolvidas, são também os fornecedores, os terceirizados, a comunidade, o vizinho, a minha cidade, o meu país. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E eu aproveito também para dizer que saiu agora, muito recente, a ISO 45003, que trata das questões psicossociais do trabalho, né, relacionadas a todas as atividades. E numa pesquisa recente que eu fiz, eu vi que no Reino Unido hoje nós temos 81 mil trabalhadores afastados, acometidos de questões psicossociais do trabalho só na construção, só na indústria da construção, seja por depressão, seja por ansiedade, seja por algum outro motivo relacionado a questões psicossociais. Ou seja, esse mundo do trabalho, essa questão de SST, de segurança e saúde do trabalho, ainda temos muito para caminhar. Ele vai muito além, né? Muito além. Isso me fez, eu estava fazendo um curso de uma pós-graduação em gestão, né? Gestão de empresas. Aí tem uma hierarquia também em termos de quando é um problema, quando a empresa tem um impacto de algo que já é reconhecido pela sociedade, ou é reconhecido somente a nível, acho que tem diferentes níveis, agora não me recordo o nome, mas tem diferentes níveis, né? Acontece alguma coisa e está lá no jornal, né? Está lá no jornal na primeira página, né? Quando acontece algum acidente, ainda não está, né? Então é por isso que eu acho que talvez as empresas também, né, quando não é um problema assim tão reconhecido, né, pela sociedade, o foco não é tão grande assim como ele deveria ser, né? Então isso me fez pensar nisso, né? Sim, infelizmente ainda somos ainda muito lenientes com relação aos acidentes. Os próprios dados que nós temos dados oficiais de 440, 450 mil acidentes ano no país, enquanto os Estados Unidos tem 2,8 milhões. Então, os Estados Unidos tem uma vez e meia a nossa população. Então não é que eles não têm o 2,8, eles realmente têm 2,8. É nós que não temos só 450 mil acidentes, né? Dados oficiais, 1.300, 1.400 mortos ao ano, enquanto os Estados Unidos tem 5.300 óbitos relacionados ao trabalho. Então, essa leniência ainda com relação a questões de acidentes, a questões até de consequências dos acidentes, tanto para as empresas quanto para nós mesmos. Quem paga esses acidentes somos nós. Todo mundo que contribui de alguma forma, pagando impostos, pagando a previdência social, paga os custos dos acidentes ocorridos dentro das empresas. Sim.
E a questão da questão mental também é muito importante que você falou, né? A questão da como é que você vai pedir para uma pessoa, né, fazer um trabalho na altura se, né, tem algum problema, né, psíquico, alguma coisa que agora durante a pandemia com certeza só se agravou essa questão ainda mais, né? Mas não é só questão do físico, né? Não é só questão do físico, você tem algum problema físico, você vai ser afastado, né? Tem que ser afastado. Às vezes, quando você tem algum problema mental, também, né, às vezes pode ser mais perigoso, você tem que ser afastado, porque pode acontecer um acidente também. Então, acho que essa questão realmente algo que deve ser focado, né, e trabalhado também dentro das empresas, tentando trabalhar de uma forma mais aberta também, né? As questões psicossociais, Manuel, se fala muito no Brasil que vai ser a principal causa de afastamento de trabalho, Uhum. enquanto que no mundo, em muitos países do mundo já é real, já é atual. Uhum. Nós mesmos somos acometidos dessas questões. Nós estamos com o celular 24 horas ligados, nós fazemos 2, 3 coisas ao mesmo tempo. A pandemia nos deixou em casa trabalhando à noite, até 10 horas, 11 horas, enquanto você saía de casa, entrava numa empresa às 8 e saía de lá às 6 da tarde, 7 horas. Agora, como você está em casa e você está remoto, por exemplo, você trabalha o dia inteiro, né? E você trabalha no computador com o celular do lado, e isso, todos os trabalhadores do Brasil trabalham dessa forma, né? Então, é evidente que as pessoas pelo excesso de informações, pelo excesso de acessos às multimídias, têm adoecido. E as pessoas que não sabem, veja, dentro do seu mundo de trabalho, e eu vivo isso também. Muitas vezes alguém me pergunta, puxa, você viu a alteração de determinada norma? Você viu o que está acontecendo lá em trabalho em altura? E muitas vezes eu paro, puxa, isso eu não vi. Poxa, mas eu deveria saber disso, porque afinal eu trabalho com isso. Mas, por outro lado, a informação é todo dia, toda hora, muito e a gente precisa de tempo também para estudar, a gente precisa do tempo para a nossa família e tudo mais. E quando a gente acaba com esse excesso de informação, a gente acaba se punindo a nós mesmos. Isso acontece com todo mundo. Então, o fator psicossocial, o problema é hoje, não é o futuro, é hoje. É hoje já. É muito complicado, né, filtrar essas informações, né? Onde você deve dedicar seu tempo, né? E você recebe um monte de coisa. Né? Equilibrar vida pessoal, profissional. Hoje, na verdade, não tem mais divisão, né? Sim. Não existe mais essa divisão. Então, realmente, é um problema da sociedade, é um desafio da sociedade, né? E realmente, essa integração com tecnologia porque a gente não vive mais sem tecnologia, né? Mas como você consegue viver de uma forma, né? De uma forma melhor, saudável, né? É um desafio. Agora, Rubens, a última pergunta agora, né, para te liberar, você tem mais um compromisso daqui a pouco, né? Em relação ao seu propósito como engenheiro, né, segurança do trabalho, como auditor fiscal, o que você quer deixar como legado, se você poderia deixar daqui 10 anos, 20 anos, né? Eu quero que o cenário seria assim, o que você está imaginando? Essa é uma pergunta bem complicada, né? Manuel. Bom, o que eu posso te dizer, Manuel, é que eu com 7 anos de idade, eu já queria ser engenheiro, né? Então, eu queria fazer engenharia. E eu fiz técnico de edificações, fiz a engenharia, e por questões do mercado de trabalho, eu acabei migrando para a área de concursos, né? Por questões aí, falta de oportunidades e tudo mais. E eu tive a grata surpresa quando ingressei na carreira, que eu comecei a entender um pouco mais a carreira de auditor fiscal do trabalho, que é uma carreira de cuidados com as pessoas. Eu continuei atuando em obras, né, que era uma paixão que eu tinha, que eu gosto muito, mas eu ampliei os horizontes para todas as atividades econômicas, portuária, hospitais, enfim, comércio, serviços, todas as áreas. Eu acho que nesse mundo que a gente está falando aqui, no mundo da segurança do trabalho, não existe um grande feito de alguém individualmente. Eu acho que é um tijolinho, é um muro sendo construído, tijolo a tijolo, cada um coloca um tijolinho. A gente não vai conseguir alterar o mundo do trabalho relacionado às questões de prevenção
sozinho. Então, por isso que eu estou aqui conversando com você, por isso que nós fazemos aqueles eventos junto com o sindicato patronal, junto com o sindicato dos trabalhadores, as empresas. O auditor do trabalho não inova, Manuel. Quem inova são as empresas. Sim. Se o auditor ficar distante da empresa, ele não aprende. Então, ele não aprendendo, ele passa a ficar para trás e ele acaba a fiscalizar de uma forma não eficiente, porque já existem coisas melhores. Então, não tem uma individualidade. Então, somos todos nós nesse mesmo navio. Eu espero daqui, quando eu me aposentar lá com 65 anos, 68, 70, vai saber até lá como é que fica a legislação aí, muda o tempo todo, eu tenha deixado aí um rastro positivo dentro da minha família, dentro dos meus amigos, que verificaram que, de alguma forma, eu contribuí para ter ali um mundo do trabalho melhor, mais seguro. Perfeito. Não, ótimo. Não. Eu quero te parabenizar também, Rubens, pelo seu trabalho. Não, acho que você faz um ótimo trabalho, na minha opinião. Não falo isso porque a gente está aqui, né, fazendo essa conversa, mas porque a gente começou em 2014, trabalhando aqui com Andaimes e acho que desde sua entrada, que foi em 2018, né, você falou, acho que você está tentando trazendo, né, juntando esses diferentes agentes, né, que existem, né, que são empresas, né, os fornecedores, que são os trabalhadores, que são os sindicatos, tudo mais, o público também. Então, acho que é importante você, né, juntar todos esses agentes, né, para realmente conseguir avançar, né, de alguma forma, né, em termos de comunicação, em termos de informação. Acho que realmente esse é um trabalho que eu vejo que você tem feito bem, de uma forma bem diferenciada, né? E todo mundo, né, aqui no Paraná, né, fala bem de você e fala que você é muito engajado com isso, né? Eu agradeço aí a referência. E eu só posso dizer que eu, como servidor público, eu não tenho outra coisa a fazer senão servir, né? Então eu tenho que fazer isso de alguma forma. E parabenizo você também pela tua empresa, pela dedicação que você tem em apresentar as inovações, em estudar. A gente vê muitas empresas que simplesmente são empresas, né? E que apenas fornecem serviços e produtos. A gente vê poucas pessoas do mundo empresarial relacionado à construção estudando. Né? E é isso. E não dá mais para não estudar, Manuel. E é uma coisa que você faz, outras pessoas também. Então, parabenizo você pela iniciativa. O que a gente está fazendo hoje é fornecendo conhecimento, informação para pessoas que querem fazer um trabalho melhor. Então, parabenizo por você, pelo seu estudo, pela sua empresa e pelo teu engajamento também. Obrigado, Rubens. Não, muito obrigado. Agora, chegou no final dessa conversa, né, mais uma vez, então eu que agradeço também, Rubens, né, né, fico muito feliz, né, que você aceitou meu convite. Espero que a gente vai ter outras oportunidades para a gente fazer isso de novo, porque não é uma única vez, né, que a gente tem, né, que a gente deve fazer esse tipo de conversas. Acho que né, só que nosso tempo às vezes é muito corrido no dia a dia, mas acho que às vezes é bom parar um pouco para a gente conseguir, né, levar uma informação de qualidade, tentar se juntar para a gente conseguir construir algo melhor, né? Então espero que a gente vai ter mais uma conversa daqui a um tempo, né? E a gente vai acompanhando, né, o trabalho, né? A gente está à disposição, eu estou à disposição, né? E espero que também eu posso ajudar fazendo a minha parte, né? Aceito o convite de retorno e fico à tua disposição aí. Perfeito. Pessoal, então eu espero que vocês gostaram dessa conversa. Foram duas partes um pouco mais longas, mas com certeza com muita informação. Eu particularmente gostei muito de conhecer um pouco mais desse lado, né, do auditor fiscal, inspetor, né, inspetor de trabalho, né, que eu aprendi hoje também, né, que é chamado em outros países. Então acho que é importante, né? Acho que não deve ser visto como inimigo, algo assim. Acho que não faz nenhum sentido, né? Acho que realmente as empresas devem tentar, né, fazer o seu melhor, né, com os recursos que tem, né? Não precisa ter sempre uma inovação, mas acho que são também detalhes, né, que dá para inovar, dá para fazer bem feito, né? Então realmente acho que essa mensagem eu queria deixar, né, também aqui para vocês no final, ok?
Então, espero que a gente vai se ver em breve, né? E bis bald.